palavra de Deus para nós nesta manhã está na carta aos Efésios, capítulo 4, começando com o verso 1 até o verso de número 6. Efésios, capítulo 4, verso 1 até o verso de número 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado, Senhor Deus, pela compreensão, pelo entendimento, pela capacidade, Senhor Deus, de recebermos a Tua mensagem, não pelo discurso, mas pela iluminação do Teu Santo Espírito, que enche o nosso coração da firme convicção que a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos abri-la nesta manhã de culto, de adoração, de comunhão. Obrigado pela unidade da fé. O Senhor nos traz até a comunhão para vivermos juntos até chegarmos na Tua presença. Obrigado pela igreja que nos acolhe, corpo de Cristo Jesus. Obrigado pela certeza e a convicção de uma nova vida, da salvação que recebemos de Ti, Senhor, mediante a morte e a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, Senhor, nos conforme a Tua palavra, e encomendamos ao Teu Espírito cada coração em Cristo Jesus. Amém. Nosso Deus, queridos, é um Deus que capacita. Ele não só nos traz do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas Ele nos capacita para viver pela fé no Salvador Jesus Cristo. Somente Deus o pode fazer. De forma alguma estaríamos nós aqui sentados nesses bancos se o próprio Deus não nos buscasse para a sua graça. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos capacita e é Deus que nos mantém juntos na comunhão dos santos. De forma alguma chegaríamos aqui se Deus não o fizesse. Ninguém veio aqui na mão de ninguém. Todos nós viemos aqui única e exclusivamente porque Deus nos capacitou. Ele nos deu capacidade, força, entendimento, compreensão da verdade. Muitos não estão aqui nesta manhã, possivelmente estejam em outras igrejas. Muitos não comungam da mesma fé que nós temos no Salvador Jesus Cristo. Mas esta obra, nos corações das pessoas, é obra do Espírito Santo de Deus. Quem traz alguém para a comunhão é o próprio Deus no seu espírito. E Paulo está escrevendo a uma igreja, ele diz: somente Deus nos capacita para vivermos pela fé. E o texto que propriamente lemos, num parágrafo no meio dessa carta, ele diz que nós só vivemos unidos porque o Espírito Santo de Deus nos une. Nenhum de nós está junto da igreja porque alguma outra possibilidade o fez unir-se à igreja. Quem une a igreja é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Quando nós nos propomos a entrar por aquela porta, prestar um culto de louvor e adoração, quem nos trouxe a comunhão desta igreja foi o Espírito Santo de Deus. Isso deveria calmar os corações da igreja de Éfeso.
uma grande igreja, uma das maiores igrejas da Ásia Menor. Éfeso é a segunda igreja do império, é a segunda cidade do Império Romano, possivelmente 500.000 habitantes. Para o mundo antigo isso era muita gente, e ali haviam muitas pessoas, assim como havia ali muita idolatria. O templo de peregrinação de deuses que não eram o Deus da palavra eram enormes, e muitos migravam para Éfeso para fazer suas peregrinações às suas falsas divindades. Então, queridos, Paulo tem uma missão complicada para orientar essa igreja, mas isso só é possível pela inspiração do Espírito Santo de Deus. O texto que ora lemos é o início da segunda parte dessa carta, onde todo o conteúdo doutrinário do capítulo 1 ao capítulo 3 é dado à igreja, e eles compreendem que Deus fará convergir todas as coisas à pessoa de Jesus Cristo, capítulo 1, verso 10. Nada na história humana ficará à mercê dessa convergência. Todas as coisas vão convergir a Cristo Jesus. Ah, pastor, mas não há outras possibilidades? Não há outra possibilidade. O Senhor Jesus Cristo é o único Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Todas as coisas vão convergir a Cristo. Nada ficará isento. Apocalipse capítulo 5 diz que toda a existência chegará na presença de Jesus e o reconhecerá como Deus e como Salvador. Aqueles que andaram distantes, aqueles que andaram próximos, durante toda a história, todos convergirão à presença de Jesus. Então, Jesus Cristo é o centro da história. A palavra de Deus nos conta esta história do Salvador Jesus Cristo. Desde a primeira palavra desse texto sagrado até a última palavra desse texto sagrado, só aponta para uma pessoa: Jesus Cristo. E Jesus Cristo será lembrado pela igreja como único e suficiente Senhor e Salvador. Tá bom, a gente está numa igreja e vamos fazer o que durante esse tempo, até chegar na glória? Eu queria que você entendesse que a igreja tem a sua missão. Ela não veio aqui simplesmente para vir nos cultos todo domingo. Isso é muito bom, principalmente quando a casa é nova e está cheirando novo, né? É uma delícia, ar-condicionado ligado. Então é muito gostoso. Mas não viemos aqui a esse mundo somente para isso. A gente veio para muitas outras coisas. E eu faço uma leitura que a missão da igreja é adorar, proclamar e educar no Evangelho. Essa é a missão da igreja. Nós viemos para adorar, para proclamar e para ensinar no Evangelho. Então, queridos, nós estamos unidos para isso. A igreja está unida, em primeiro lugar, para adorar a Deus. Nós existimos para adorar a Deus. Nós só estamos aqui com uma única função: glorificar a Deus. Uma igreja para a glória de Deus. Ainda não furamos a parede para colocar o banner, né? Mas esse é o lema dessa igreja. Essa é a leitura dessa igreja, da sua existência. Nós existimos para glorificar a Deus. E, em consequência, aquele que glorifica a Deus proclama esse evangelho, fala da possibilidade dessa salvação. Ainda que a obra seja do Espírito Santo, nós temos a missão de proclamar. A boca é nossa, queridos, o falar é nosso, o comunicar é nosso.
E as pessoas conhecerão o Evangelho pela igreja, pela instrumentalização da igreja, no local, no local próximo, no local distante. É a igreja que proclama o Evangelho. Essa é nossa missão. Depois de proclamar aqueles que o Senhor Jesus Cristo une ao corpo de Cristo Jesus, nós vamos ensinar o quê? A palavra de Deus, o Evangelho. Como chegamos até aqui e abrimos a palavra é a única verdade, e ela contém tudo aquilo que precisamos saber para receber uma vida aqui na terra, orientada por Deus e pelo Santo Espírito de Deus. A palavra de Deus não é um instrumento humano e não é um instrumento racional. A palavra de Deus é divina e ela é espiritual. Ela fala ao meu coração, ela me instrui na verdade, mas ela não tem capacidade e nem função de fazer de mim um cientista. A função dela é fazer de mim um crente, é colocar fé aonde não havia absolutamente nada. Por isso, meu querido irmão, muitas vezes você vai olhar para a palavra e vai falar, não tem explicação, é só crer. Se você olhar para a palavra e começar a jogar nela um monte de interrogações, você vai ficar surpreso, porque você não vai encontrar respostas. Ela vai deixar, talvez, muitas dúvidas na sua mente, mas no seu coração estará convicto de que Deus está fazendo uma grande obra na história, através da salvação em Cristo Jesus. Eu não entendo, mas eu creio. E eu creio, porque eu recebo a palavra no meu entendimento. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, queridos, o texto fala a respeito de 3 condições para nós caminharmos juntos, adorando, proclamando e ensinando. A primeira delas é a dignidade, verso de número 1, veja na sua Bíblia. Rogo, pois, como prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Existe uma dignidade. A unidade da fé traz dignidade. Há um andar de modo. A igreja não está aqui para esperar a volta de Jesus. A igreja está aqui para cumprir a sua missão até que Jesus Cristo volte, adorando, proclamando e ensinando a palavra de Deus. Esta dignidade está na vocação da qual nós fomos chamados, na capacitação que Deus dá para o nosso entendimento. Agora estamos no caminho do Senhor e fomos chamados para proclamar, ensinar e para adorar a Deus na nossa caminhada. O texto fala que esta caminhada, essa dignidade está posta sobre algumas características, verso de número 2, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade e com todo amor. Esta dignidade tem a sua composição, tem o seu currículo, e o primeiro ponto desse currículo é a humildade. Talvez esse seja o grande paradoxo da fé cristã, né? Nós somos chamados para estar no reino de Deus, e o primeiro passo para estarmos dignos nessa presente caminhada é a humildade, é a capacidade de considerarmos os outros superiores a nós mesmos. E esse é o pior dos mundos para o mundo presente, para a sociedade. Considerar os outros melhor do que eu é um absurdo para a sociedade, é uma loucura para a sociedade. Você vai viver sendo aquele que serve a todas as pessoas. Pois é, o convite para caminharmos na unidade da fé como igreja é sermos humildes. Isso é terrível para aqueles que não recebem a mensagem do Senhor no Espírito. Excede ao entendimento de pessoas que não têm uma caminhada com Cristo. Olha, esse é um caminho
que eu não gostaria de trilhar. Aqueles que não conhecem Jesus não podem viver em unidade com a igreja, porque não dão um passo de fé. Humildade, considerar os outros superiores a si mesmo, é o pior dos mundos para aquele que não tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Em mansidão, ser manso também é outra coisa complicada. O homem mais manso da terra chutou o balde. Não é possível, não dá para eu aguentar. E a única referência de mansidão plena é Jesus Cristo. E olhar para Cristo e ser como Cristo é o grande alvo da vida cristã, ainda que caminhemos em imperfeição. Mansidão é a capacidade que nós temos de lidar com aquilo que para nós é controverso. Temos capacidade de lidar com qualquer que seja a informação. Nós vivemos e caminhamos como aqueles que são controlados pelo Espírito Santo. Longanimidade é a capacidade de você ter um ânimo longo, ainda que você esteja cansado, ainda que os dias sejam difíceis, você continua nessa caminhada. E não poderia deixar de ser, estamos unidos uns aos outros em amor. Não estamos unidos uns aos outros em uma sociedade constituída, numa pessoa jurídica. Não, esse é o pior dos mundos. Estamos unidos uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Segundo ponto dessa dignidade, dessa caminhada que Deus nos capacita, ela gera um esforço, uma ação energética. Verso de número 3: esforçando-vos diligentemente por preservar. Todos nós estamos de mão dadas, e o braço pode estar cansado, mas nós continuaremos de mãos dadas com os nossos irmãos. Faremos um esforço diligente. Esse esforço gerará uma perseverança, uma unidade no espírito e um vínculo de paz. Que coisa maravilhosa nós vermos que o nosso esforço tem espaço dentro de uma caminhada com Deus na igreja. Nós estamos unidos pelo Espírito Santo, mas há um esforço nosso para continuarmos unidos. Por melhor que seja o discurso do mundo e da sociedade, nós estamos tão unidos uns aos outros, que Paulo diz na sua oração, nós estamos alicerçados, assim como o concreto que levantou estas paredes. Nós estamos tão unidos que não tem como nós nos separar. Há um esforço contínuo pela caminhada juntos aqui na terra, de cada um de nós. E não viemos aqui porque o discurso é bonito, e porque a música é bonita, porque o templo é bonito, mas viemos aqui porque estamos unidos aos nossos irmãos, vinculados no seu espírito. Temos mais de 200 igrejas evangélicas espalhadas por São José. Aí você pergunta, pastor, mas como é que isso vai se fazer na prática? Meu querido, você vai se unir a quem está ao seu lado. Não, a igreja é toda um só. Não é toda um só, não. Ela vai ser toda uma só. Por enquanto, aqui na terra, nós somos muitas igrejas, muitas instituições religiosas. O alvo é chegarmos lá e sermos todos um só na presença de Deus. Mas aqui, queridos, você vai se vincular àquela pessoa que está ao seu lado. Você é parte do corpo daquele que caminha junto com você. Mesma igreja, o mesmo amor, unidos de alma, vivendo e lutando por uma fé evangélica. Em terceiro lugar, há uma motivação, e essa motivação é uma só. Apesar de ter 6 divisões, essa motivação é uma só. Há um só corpo, queridos, a qual você faz parte e eu faço parte, porque temos a Cristo Jesus como Senhor. Em Cristo Jesus há um só Espírito,
E esse Espírito é o Santo, pessoa da Trindade, que nos faz um só. Há uma só esperança, e essa esperança é da manifestação da glória de Deus em nosso meio. Há um só Senhor, porque Ele é soberano, Ele não está cansado, Ele continua dirigindo a vida da sua igreja e de toda a sua criação. Há uma só fé, e essa fé crê, sente e faz. Essa fé não é um mero consentimento intelectual. Essa fé move-nos em direção a algum lugar, e essa fé faz-nos produzir algo para a glória de Deus. Não é discurso, irmãos. Discurso está cheio, muita gente falando muita coisa. Isso mexe com o nosso ser, e eu passo a fazer as coisas com base naquilo que creio. O justo viverá por sua fé. E há um só batismo, dentro do contexto do texto que lemos. Os judeus e os gentios estavam se degladiando. Quem é o povo de Deus? Aqueles que têm os documentos do Antigo Testamento, ou aqueles que vivem na graça mediante o Novo Testamento? Aqueles que estavam aliados numa velha aliança, ou aqueles que foram arrolados em uma nova aliança? Essa nova aliança aqui é a única que vale. A velha aliança já deu o que tinha que dar. Ela preparou o terreno para esta aliança. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Quer judeu, quer gentio, quer escravo, quer livre. Concluo, queridos, há um só Deus. Ele é Pai de todos, e só existe uma família. Há um só Deus, e Ele é sobre todos. Ele é supremo, Ele preside. Há um só Deus, Ele age por meio de todos. Não é você que faz, é o Espírito Santo de Deus que conduz. Há um só Deus, e Ele está em todos. No seu Espírito, Ele nos une para cumprirmos o nosso serviço: adorar, proclamar e evangelizar. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.